Galera, se você é um entusiasta de computadores pequenininhos, esse vídeo é pra você. E a gente também curte muito esses carinhas aqui no Adrenaline. Então roda a vinheta porque nesse pequeníssimo espaço aqui tem um bom nível de performance. Partiu dar uma olhada no Intel NUC. Kingston A2000. Esse SSD NVMe traz alta performance e preço acessível, com capacidades de 250 GB, 500 GB e 1 TB, tudo em um formato compacto, pronto para um upgrade em seu computador ou notebook. Ele traz leituras de até 2.200 MB por segundo e a segurança de 5 anos de garantia, com suporte técnico local gratuito. Veja mais no link na descrição desse vídeo. Essa não é a primeira vez que a gente testa Intel, a tecnologia NUC da Intel aqui no Adrenaline. Então tem alguns outros formatos, às vezes tem uns um pouquinho mais altos, tem alguns projetos diferentes, mas em geral eles giram em torno disso aqui. Um computador num novo formato, tentando ser o mais pequeno possível. Então nós temos aqui a Next Unit of Computing, que significa a sigla da Intel, na sua implementação de 11ª geração. Isso quer dizer que nós temos aqui um Tiger Lake equipando este modelinho aqui, que eu já vou abrir para vocês para mostrar como é que ele funciona. Então, começando aqui, vê que o design dele é bem compacto e normalmente esses NUCs vêm com o que a gente chama de bare bone, ele não vem pronto, então você precisa terminar a montagem dele. Por um lado, é chato que você tem que terminar a montagem dele, mas por outro, o sonzinho da chave tá ótimo. Esse lado foi tranquilo. Não, é só o primeiro parafuso que faz um sonzinho meio nojento. Esse tipo de unidade, o que tem de interessante é, se por um lado você não está com ele pronto para usar, por outro você monta como você quer. Então, vou terminar de tirar aqui os parafusos. Você só precisa tirar esses 4 aqui da parte de baixo. Depois de dar a primeira torção ali, dá até para terminar de rosquear eles com a mão. E aqui, aí. Então a gente já tem acesso às coisas que você vai precisar montar nesse computador depois de abrir essa primeira tampa. Já vê que tem uma conexão aqui para um M.2, um SSD, mas vê que não é aquele formato mais longo. Nós temos aqui, como já até avisa aqui no adesivozinho, aqui é só o 2242B Key. É um formato um pouquinho mais curto de M.2. Bom lembrar, galera, que não, apesar de nós termos o M.2, NVMe e vários formatos, vê que eles têm tamanhos, alguns com tamanhos diferentes. Este aqui veio junto com o NUC, a Intel enviou junto com essa unidade. Então você vem aqui e coloca. O interessante de você ter isso não instalado é que, se eu quisesse mais gigabytes, ou terabytes, é só ir lá e comprar. Se eu quisesse menos, também era só lá e comprar. Então você pode ter a vantagem de não gastar mais se você não precisava de tanto assim, ou se às vezes acontece que você quer comprar um dispositivo e não tem com tanta memória RAM ou com tanto armazenamento, quando você compra um bare bone, você tem que terminar de montar, mas ao mesmo tempo você monta o que você quiser por aqui. Também veio junto com ele este carinha aqui. Este é uma memória RAM, mas novamente você vai comprar isso separadamente para montar o seu NUC. Essa é uma memória, se eu não me engano, de 16 GB, 3.200 MHz da Kingston. Esses 3.200 MHz já vão ser bem relevantes, como a gente vai mencionar no resto da especificação do nosso NUC. Como a gente vai testar um carinha que tem gráficos integrados, a gente achou bem importante ter um dual channel para a gente fazer os testes aqui. Por isso que entra em ação uma memóriazinha que a gente pegou de um outro notebook aqui no Adrenaline, que estava equipando o modelo da HP. Então nós vamos fazer, são 2 memórias diferentes. Quem já viu o nosso artigo sobre combinação de memórias, vê que não é exatamente um grande problema. Eu peguei ela porque nós temos vários conjuntos de 2 memórias, mas eu queria uma que fosse de 3.200 MHz, para a gente tirar mais performance do gráfico integrado. Essa é uma memória de 3.200. Vou fazer a combinação e torcer que as duas fiquem estáveis, para a gente ter o máximo de performance possível, fazendo um dual channel, de preferência em 3200. E nós temos a possibilidade ainda de mais um slot NVMe. Pode ver aqui que tem um espacinho. Nesse caso aqui, agora eu vou adicionar este modelo da Kingston. Este NV1 aqui tem muito espaço, vê que ele tem 2 TB de armazenamento, tem bastante capacidade aqui. E tem a vantagem também de ser um dispositivo que está chegando recente aí no mercado e tem chegado por buscando um preço mais competitivo. Então essa aqui pode ser uma boa opção para quem está querendo fazer um update de SSD. E a gente agradece aqui a Kingston pelo envio do que sobrou dele. Quando a gente ligar, a gente descobre se ele funciona ainda. O engraçado é que aqui a gente vai ter uma escadinha agora, porque esse SSD NVMe vai por cima da nossa plaquinha wireless. E na verdade o que eu vou fazer? Eu não vou pôr ele agora, porque nós mostramos essa parte que essa é mais acessível. Aqui nós temos o que você vai abrir o NUC, vai configurar com o que você quer de RAM e o que você quer de armazenamento. Só que eu quero mostrar um pouquinho mais dele e para isso eu vou precisar abrir ele um pouquinho mais. Então, antes de eu fazer isso, antes de eu avançar mais, eu vou já tirar alguns caminhos aqui. Este aqui sai. Também vou tirar aqui o do Wi-Fi.
Desconectando as duas anteninhas do Wi-Fi. Bem, ó. Ter mãos grandes não ajuda em dispositivos pequenos. Vou tirar esses dois parafusos aqui. Você aqui. Aparentemente não tem mais nada segurando essa galera. Você tá aqui, você saiu. Você também saiu. Talvez seja você. Essa parte deu um pouquinho mais de trabalho, eu acho que eu tirei mais parafusos do que eu realmente precisava, mas aqui também é uma parte que em teoria você não devia mexer. Depois de tirar alguns parafusos, você tem que ir com um jeitinho, principalmente aqui a parte de trás das conexões deu um pouquinho mais de trabalho de desencaixar, mas é porque essa é a parte que o consumidor não precisaria abrir, pelo menos em teoria, mas sabe como é que é a Adreno. Então, tirando aqui, bom, aqui a gente consegue ver bem o tipo de hardware que a gente tem disponível por aqui. Então, isso aqui é bem conhecido, quem já brincou de abrir um notebook, é sim uma fã do estilo de um notebook, tem até aquelas saidinhas bem típicas ali que a gente vê em um modelo de notebook. Eu não vou remover aqui porque eu não quero ter que reaplicar a pasta térmica, eu quero usar ele como ele veio de fábrica, mas logo aqui embaixo tá o chipset típico de notebooks também. Então nós temos um processador aqui de notebooks e o objetivo é justamente para ficar desse tamanho. Olha o tamanho que é o computador como um todo. Então, para colocar em perspectiva, essa aqui é a mainboard dele. Se a gente comparar com o formato Mini TX, olha a diferença. Então, o Mini TX é um dos menores form factors, né, formatos de fabricação de computadores que você vai encontrar. É uma placa que tem 17 por 17 centímetros. O NUC, em geral, tem em torno de 10 por 10 centímetros. O resultado é um computador realmente muito pequeno. E para caber nessa carcaça bem pequenininha, nós temos o uso aqui de um processador de notebook, aquela configuração de processadores para ultrafinos e notebooks, ao invés de um processador de desktop. Por que precisa ser isso? Primeiro, para caber, então para você conseguir ter essa área aqui tão pequena, você precisa de um processador que não tem um TDP muito alto. Esse cara tem duas configurações de TDP, inclusive. Vamos ver se ele está dimensionado para cima ou para baixo, quando eu ligar ele. Precisa ser um BGA, porque se a gente tivesse um socket, olha como não tem muito espaço adicional, então para ficar com esse perfil super baixinho que a gente tem aqui, a conexão também tem que ser do tipo BGA, que é o Ball Grid Array, o soldado na placa-mãe, basicamente. Mas em compensação nós vamos ter outras vantagens na parte de configurações, então tomara que eu consiga remontar isso. Vamos testar, ver como é que ele se sai em performance. Quase certeza que vai sobrar uns parafusos quando eu terminar de montar. Detalhe que para este cara tem nessa parte aqui a gente pode substituir por um suporte VESA, então você consegue ligar atrás de um monitor, por exemplo, se você quiser. Deixar ele penduradinho atrás de um monitor e esse cara definitivamente vai sumir atrás de um monitor. Beleza? Um detalhe legal, na parte de trás dele vem essa pecinha aqui. Isso aqui é para só um organizador de cabos. Então quando você for pôr o cabo de energia, você pode dar a volta nesse cara aqui que eu desmontei, não precisava. Eu tirei tudo que era parafuso para ver se ia. E você pode enrolar ele e conectar aqui. E também deve ter percebido uma coisa. A gente abriu, mostrou o design interno, vocês não viram fonte. É porque, bom, a fonte teve que ser externa. Então, tá aqui, ó. Também não surpreende, acho, vocês ver uma fonte que parece de notebook. Esta é uma fonte de 120 watts, que é bastante energia. Para um sistema que não vai ter uma placa de vídeo dedicada, vai ser só o processador e o seu gráfico integrado. Em teoria, a gente tem bastante margem de alimentação aqui. Vamos ligar para ver o que tem aqui dentro. Vou apresentar para vocês qual é o processador e o resto das especificações. Senhoras e senhores, a serenidade do olhar de alguém que desmontou uma coisa, remontou e ela ainda funciona. Galera, eu tô na BIOS do NUC, ainda não destruí ele, não foi hoje. Tem algumas boas notícias. A primeira é que ele reconheceu os 24, porque a gente tá combinando 16 com 8 GB, né? Os dois módulos são assimétricos. Mas nós temos as memórias a 3200. Top. Deixa eu ver se eu consigo avançar para outras áreas. Tem suporte a mouse, mas tipo o DPI é uma tristeza, mas eu vou chegar lá. Pera aí. Então, não... Tem algumas configurações aqui de ajuste, de resfriamento, pode mexer na capacidade da fan, na velocidade dela. O processador tá aqui, posso desligar o Hyperthread, posso desligar e ligar o Turbo Boost, essas coisas que eu não ia desligar, no motivo que eu consigo imaginar. Eu fiz um profile, ele não conseguiu. Eu tentei mexer nas configurações, mas ele perdeu. Eu tinha tentado por CL18, mas já vi que deu ruim. E eu nem vi que ele tinha tentado múltiplos tentativas de boot, eu nem vi que tinha acontecido isso. Então tá, CL22 é o que nós vamos conseguir fazer. E
tá tudo certinho. Então vamos lá, F10. Salvar e vamos ver a performance. Ok, temos tela. Vamos ver a velocidade que o Windows vai ligar. Não foi mal. Ok, algumas configurações para a gente dar uma olhada. Então, vou abrir o CPU-Z e mostrar para vocês o sistema que a gente tem aqui. Ele pode ser um Tiger Lake, da 11ª geração, tem modelos diferentes. O nosso modelo, que nós vamos fazer os testes, é este aqui. É o 1135 G7. Então, é um Core i5, nós temos uma quantidade de 4 núcleos e 8 threads, que é bacana, uma boa quantidade. Deixa eu ver se ele já vai mostrar aqui a questão dos gráficos. Não, pouca informação. Vamos dar uma olhada lá no GPU-Z para mostrar para vocês. Se por um lado é menos robusto que um Core i5 de desktop, que ia ter 6 núcleos e 12 threads, por outro lado, a gente ter um chip de notebook, além de ter as vantagens ali da questão do BGA, de área, também tem uma variação legal na questão de consumo e aquecimento. Acho que ele não está indicando aqui qual é o TDP. Aqui, ó, tá com o TDP de 28 watts. Esse processador poderia operar com um TDP para baixo, então às vezes por exemplo, dependendo do quanto o notebook for fino, a configuração seria feita em 17 watts, por exemplo. Mas aqui nós temos uma implementação que está usando o TDP no valor máximo dele, que é 28. Então ele está sendo usado no projeto, digamos assim, você pode quando você tem um processador desse tipo, você pode dimensionar ele para cima ou para baixo se você quer encarar aquecimento e consumo de energia de formas diferentes. Apesar da área pequena dele, eles colocaram ele para cima, então ele tem 28 watts de TDP, que, claro, ainda é um TDP baixo. E na parte aqui dos gráficos, nós temos o seguinte: o gráfico é o Tiger Lake GT2, por isso que ele tem até o G7 lá no finalzinho. Ele tem 96 shaders. Isso é uma coisa que eu tô tendo um conflito, tá? Porque no site da Intel eu vi ele aparecendo com 80 shaders, 80 unidades de execução, que é como é o shader da... Na verdade, não é exatamente shaders. As unidades, tem mais shaders dentro de cada unidade de execução, mas a Intel tem 96 unidades de execução no máximo no chip Tiger Lake. No site da Intel aparece que esse modelo aqui, que a gente tem 1135 G7, ele teria 80 unidades de execução, mas o GPU-Z tá me dizendo que tem 96. Sendo como for, as duas configurações é bem mais alto do que a gente teria num chip de desktop. Os chips de desktop da 11ª geração tem normalmente 32 unidades de execução. Mesmo Core i9 11900K, ele tem 32 unidades de execução. Então a gente, por esse projeto, a gente tem a desvantagem de ter menos núcleos de processamento, mas tem a vantagem de ser mais compacto, aquecer menos, e na parte de gráficos tem mais performance. Quer dizer, isso é o que a gente vai descobrir agora. Então partiu fazer uns testes. Galera, o primeiro game que eu quero dar uma olhada, este aqui é o Counter-Strike. Dançou, filhão. E eu também. Eu tô rodando ele em Full HD com a qualidade no mínimo. E olha só, o Intel Iris, ele já tem desempenho para ter tornado o nosso processador o gargalo do sistema. Desci tanta configuração gráfica que pro Intel Iris ele tá ultrapassando ali os 100 frames. E o resultado é que vê que ele não tá 100% de uso, fica oscilando um pouco por causa do processador. Então ele tá operando a 3.4, tá dando um boost legal o processador. Lembrando que a base dele é 2.8, ele vai até, se não me engano, 4.2. Então ele tá próximo do boost dele. A temperatura dele não tá ruim, tá 60 graus, então... Mas nós já temos um gameplay com uma taxa de quadros alta, ele tá um pouquinho instável. Isso pode ser resultado de a gente ter um processador de notebook sendo usado aqui, e o gargalo sendo processador é mais complicado do que o gargalo sendo a placa de vídeo. Então o que eu posso fazer é, até para buscar um pouquinho mais de estabilidade, mas mano, tô jogando bem acima de 60 quadros, eu sei que é do meu próprio time, eu posso ir lá e subir essa configuração. Quem sabe aumentar um pouquinho a qualidade gráfica nos ajuda a ter um gameplay um pouquinho mais estável, tirando o gargalo tanto de cima da placa de vídeo do processador. Nossa, tá tudo bem baixo. Então, vamos lá. Inclusive ele se configurou tudo no alto, tá, galera? Eu que tirei pra gente ver como é que o jogo ia rodar no mínimo. Aí. Deixa eu sair da frente pra enxergar assim. Então, aplicar. Não sei se vocês estão ouvindo, ele tem um sonzinho que lembra muito de um notebook. Deixa eu pôr essa aqui perto do podcast, ó. É muito som de notebook, tá bem baixinho, tá? Não é uma coisa que chame tanto atenção assim, mas ele tem um áudio que... E também nenhuma surpresa, né, galera? Tem uma fã de notebook aqui, é óbvio que ele faz o barulho de um notebook. Olha só, quem diria, hein? Com o Intel Xe no alto, em Full HD, ele ainda... Agora ele tá próximo de 100% de uso, ó, mas a gente ainda tem... Nossa, aí você não viu chegando. A gente tem uma taxa de quadros que não caiu tanto assim.
Ai. Eu vejo que não é o objetivo dele. Esse é um sistema que não é pra você jogar. Você não vai pegar uma máquina dessas pra jogar. Mas olha como ele tem um nível de performance que tá entregando desempenho pra jogar um CSzinho aqui. Gostaria que ele fosse um pouquinho menos instável no frame time. Tá um pouquinho bagunçado esse frame time. Ah! Morri de novo. Mas Full HD, qualidade alta, tá bem viável acima dos 60 frames. Nossa, hoje eu tô muito freguês. Ai, me viu. Tá me matando. Então, curti. Já dá pra jogar um CSzinho em qualidade alta. Engraçado que nosso processador foi o gargalo. Aqui acontece justamente por ser um processador dimensionado para um notebook. Mas vê como o Intel Iris foi... Sai daí, ó. Olha como o Intel Iris saiu bem nesse teste. Au, e morri de novo. Vamos testar outra coisa. E para fechar, galera, vou dar uma olhadinha em como tá rodando aqui o GTA. Eu comecei com a configuração em HD, na qualidade mínima. E, de novo, o nosso processador parece ser o grande limitador desse sistema. Estão jogando a quase 60 quadros agora, só que vê que o Iris está 60% de uso. Então, acho que se a gente vier aqui, mexer nas configurações e trocar para um Full HDzinho... Cadê Graphics? Aqui, ó. Eu não sei porque eu tô jogando... Por que eu tô em DirectX 10, né? Vai pedir para reiniciar, mas vale a pena. Vamos lá. DirectX 11 como a nossa API, e agora também estou com um jogo em Full HD, e o resultado eu acho que talvez jogar em HD, se você está procurando 60, nada impede de, sei lá, eu vir aqui e travar 30, por exemplo. Se eu quero, ó, gameplay a 30 não seria de todo mal. Sei lá, frame time, limite 30, e vai lá e... Ui, meu Deus, o tearing acontecendo. Au! Nesse caso vem aqui, vai em Settings, Graphics, cadê os Graphics aqui? Graphics, liga um V5zinho. E ó, suave, mano. Full HD, 30 quadros, dá até pra talvez ligar um anti-serrilhado, porque eu tô achando meio chatinho os serrilhados que tá rolando aqui. E dá pra jogar nesse pequeno computador uma taxa constante de quadros do GTA V. Não garanto que vai dar no online. No online pesa um pouco mais pro processador. E no momento até que ele não tá tão pesado o uso. Ó, tá usando as 30% do processador, mas sabe que online vai pesar um pouquinho mais. Mas dá pra fazer fácil aqui a campanha do GTA de boa a 30 quadros ou buscar algo mais próximo da casa dos... Ei! Eita, me ferrei, eu acho. Nossa senhora, tem tipo 3 pra me bater. Eu não sei nem como é que briga. Não, para. Não. Vi pra contar mais um dia. Dá pra jogar uns 30 quadros de boa, em resolução Full HD e qualidade baixa. Dá pra jogar até um GTAzinho. Bom, galera, a gente fez esses testes. Não é esse o objetivo do dispositivo aqui. Então, obviamente, um carinha como esse aqui, ele é feito para você que quer um computador bastante compacto, ele vai sumir atrás do monitor, mas é interessante fazer esses testes com games porque nos mostra o quanto que, tanto de processador quanto de chip gráfico, a gente tem desempenho aqui. E uma coisa que eu gostei bastante, deixa eu até desligar ele, é que ele é muito prático também na parte de conexão. Então, deixa eu assassinar ele, eu vou ficar segurando o botão e... cheio de energia. Ele tem uma boa quantidade de conexões. Então, vê que aqui na parte da frente tem 2 USBs já, e atrás a gente tem 2 USBs que eu estava usando aqui para o teclado e para o mouse, 2 USBs mais um de internet, e também 2 HDMIs e mais 2 Thunderbolts. Então, quando você olha a quantidade de conexões aqui, é Thunderbolt e USB, né? Você pode conectar, aquele padrão é semelhante, o mesmo tipo de porta do USB tipo C. Então, ele tem um bom nível de conectividade, é bastante compacto e o nível de performance não é... O intuito dele não é games, mas a gente rodou uns aqui só pra gente ver qual é. E o Intel Iris já está começando a encarar alguns games mais leves, o nível de processamento dele também tá bom, não esquentou quase nada, o nível de aquecimento dele foi ótimo e quase não produziu ruído, então um modelinho bem interessante. O problema, galera, é preços. Fui dar uma conferida em gerações anteriores do NUC que você encontra para vender no Brasil, alguns com Celeron, alguns com Core 3, uns Core 5, sofre do mesmo mal dos desktops, um monte de varejista, um monte de vendedor não dizendo qual é o Core 5, não dizendo qual é o Core 7, não dizendo qual é exatamente o processador que está aqui dentro, então isso é um saco. E os custos são altos, então vejo alguns modelos com tipo Celeron de algumas gerações anteriores na faixa dos 2.000, enquanto que modelos mais recentes é 4, 5 mil reais, então é o custo de um notebook, só que sem tela, apesar do hardware ser semelhante, né? É sem tela, sem as memórias, sem o armazenamento, então é muito caro.
A solução em si é ótima, é muito legal esse PC ultra compacto aqui. O problema é que realmente o preço que ele está chegando no Brasil faz ser difícil compensar a aquisição de um cara desses, exceto se você realmente precisa desse form factor, não tem outra opção, porque senão o orçamento acaba pagando um notebook. Galera, para mais testes é só pular lá no adrenaline.com.br, quando chegar alguma outra coisa pra gente testar, vocês ficam sabendo quando a gente brincar com algum hardware interessante, como é o caso deste carinha aqui. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!